Eu só, eu só não costumo de vocês não responder. Aí eu vou ficar sempre esperando vocês responder. Desculpa, é força do hábito. Eu fico esperando, tipo assim, aleluia, glória a Deus, aí eu fico esperando. É difícil, amiga, é ruim, né? É, eu sou muito assim. Aí eu Você fico. imagina na pandemia que era tudo assim, era todo dia até o culto, domingo, era terrível. É desafiador pra gente, né, que gosta muito Desafiador. assim de ter uma resposta, mas amém, glória a Deus, vamos lá. Graça e a paz, queridas. É um prazer estar com vocês aqui hoje para compartilhar um pedacinho da palavra do Senhor. E eu também queria compartilhar um pedacinho do meu testemunho sobre esse assunto. Para quem gosta de anotar, hoje a gente vai estar no texto de Isaías 49, versículo 15 e 16. Vou estar lendo aqui na Bíblia. Pode a mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esquecerei de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Essa eu vou ler aqui na outra versão também. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Glória a Deus. É, o tema que hoje que a gente vai estar falando é curando rejeição e abandono. Quem já não se sentiu assim, né? Quem já não se sentiu abandonada, rejeitada, ou quem já não passou por isso, não só sentir, mas quem já não passou pelo abandono, abandono dos pais, abandono do marido, abandono de alguma pessoa que você era muito ligada, ou a rejeição, rejeição de várias formas. Quando a gente passa por isso, isso imprime sequelas no na nossa alma, é, até no nosso caráter. Ele é marcado por esse tipo de dor, né? Por esse tipo de trauma, né? Que a gente passa. E às vezes a gente nem se dá conta disso, que às vezes alguma determinada forma que a gente age, que a gente se comporta, a gente nem se dá conta que é por causa daquele trauma. Que aquele trauma te marcou na infância, na adolescência, ou até mesmo adulta, e deixou ali uma marca, né? Na sua personalidade, na sua alma. Então, eu acho que todo mundo, mesmo que talvez não tenha passado no sentido literal, mas teve um sentimento em relação ao abandono e à rejeição. E aqui no capítulo 49, ele é chamado o livro da consolação, né? Ele faz parte do livro da consolação, que lá em Isaías 40, 55, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. Isso. Fala que o profeta Isaías estava, né, no exílio babilônico e se sentindo que foi esquecido e rejeitado. Aí no versículo 14, Sião declara: O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Os versos 15 e 16 são a resposta direta de Deus a essa crise emocional. Notei aqui só para não esquecer. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês para quem gosta de anotar, Deus faz comparação com o amor materno. Deus responde à dor da rejeição.
A palavra hebraica para compadecer é racham, que vem da raiz rechem, que significa ventre. Então, Deus vai usar a imagem do ventre, né, de um amor. Eu acho que a maioria aqui é mãe, aqui ainda não é, é filha. Então, Deus vai usar esse exemplo para mostrar o quão profundo é o amor que ele tem por nós. Imagina aí você, né, que tem um filho, ou que, né, que é filha, que tem sua mãe. Imagina que amor que é o amor de mãe, né? Então, é uma coisa que a gente não se explica. É algo assim que não dá para explicar, não dá para medir. Às vezes a gente arruma força onde a gente não tem. E esses tempo atrás eu estava vendo uma pesquisa de uma mãe que foi tomada pela força e conseguiu tirar um carro de cima do seu filho. Esse é o amor de mãe, né? É uma coisa extraordinária. Na hora assim de que acontece algo, meu Deus, não sei de onde aparece tanta força, é uma resolução tão rápida, né? E Deus usa de propósito essa imagem para o quê? Para falar uma comparação. Mesmo esse amor tão grande, mesmo esse amor tão maravilhoso que é o amor de mãe, se por acaso esse amor esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Mesmo esse amor de mãe, ele está falando, é uma comparação muito forte. Então Deus está dizendo: eu conheço a dor que você sente. Ele não ignora a emoção do povo, ele responde à crise emocional. A rejeição humana não invalida sua identidade em Deus. Você tem que ter isso no seu coração. A rejeição humana não vai invalidar a sua identidade em Deus. Anota isso. A rejeição humana não vai invalidar a sua identidade em Deus. As pessoas podem te rejeitar, as pessoas podem, tipo assim, ai, não é o que eu esperava. Eu não sei se eu já passei muito por isso. Ah, eu sempre passo por isso. Ai, não, não era isso que eu esperava. Por exemplo, você é desafiada para tomar um lugar de liderança. E aí, as pessoas, você não é o que as pessoas esperavam. É uma rejeição. Ou vamos supor que você tem mais de um, né, mais dois, três irmãos e você não é o que o seu pai e sua mãe esperavam. A comparação, a rejeição. Então, essas rejeições não vai invalidar a identidade que Deus tem a seu respeito. Não vai, né? Um exemplo claro disso é a vida de José. Outro exemplo claro, Esther. E eu posso citar vários exemplos disso, que a rejeição não vai invalidar a identidade de Cristo que ele tem em você, em mim. Mas só que como é que acontece a cura, Fernanda? Deixa eu olhar aqui meu relógio. A cura para o abandono e a rejeição está no versículo 15 e 16, 15b. Deus admite uma hipótese extrema, mesmo que o amor mais forte da terra fale, eu não me esquecerei. O verbo esquecer no hebraico implica negligenciar, abandonar, retirar a atenção. Às vezes tentamos preencher essa dor buscando alívio em outras coisas. Como é que a cura vai vir? A primeira coisa que você tem que prestar atenção para a cura da rejeição e do abandono é identificar no seu coração aquilo que você está colocando para curar o seu coração. Exemplo, tem muitas pessoas que vão buscar a cura da rejeição, do abandono, em vícios, em drogas, sexo. Ou vamos trazer para nossa aplicação, nosso contexto hoje, no mundo ali dentro da igreja. Necessidade de aprovação. Talvez você vai manifestar essa sequela pela necessidade de aprovação. Necessidade de ser reconhecido o tempo todo. Vai manifestar dessa forma, eu tô aplicando no nosso contexto. Vai manifestar dessa forma.
uma necessidade de ser reconhecido o tempo todo. Ou é aquela pessoa que precisa de trabalhar o tempo todo para ser validada. Ó, pastor, eu tô fazendo isso aqui, ó. Ó, Graciela, eu tô orando tal hora, hein? Ela precisa de ser validada pelo a quantidade de trabalho que ela faz. Só que a gente não percebe. Isso é o quê? Tá demonstrando que ela tem sequelas ou na área de abandono ou na área da rejeição. Outra coisa é se tornar outra pessoa, fugir da identidade dela para não sair do grupo, né, ali de agradar. Às vezes a gente deixa de ser a gente mesmo para continuar pertencendo a um grupo só para agradar aquele grupo. Mas você não é aquela pessoa. Mas você tem medo de perder aquele grupo. Você tem medo de ficar sozinho, porque faz parte da rejeição. Aí você continua sendo uma pessoa que você não é, só porque você tem medo de perder aquele grupo. Você não pode ser você. Também faz parte da raiz de rejeição e de abandono. Tô aqui, olhando meu horário. Mas como, Fernando, então, que eu vou curar isso? A psicologia é uma ferramenta incrível, ajuda muito a gente, é maravilhoso. Já fiz terapia, já me ajudou muito. É uma ferramenta poderosa. Mas Jesus, somente nele a gente vai encontrar essa cura do abandono, da rejeição, da comparação. É lá. A obra é feita ali, internamente. É, eu acho que todo mundo sabe da minha história, não estou certa disso, mas eu vou repetir. É, eu descobri que era filha adotiva pelos 22, 23 anos. E fui abusada a minha infância toda, dos 8 até os 21. E depois, buscando mais saber sobre mim, eu descobri que a minha mãe, que me adotou, me encontrou no lixo. Porque a minha mãe biológica tinha 16 anos quando ela me teve. E se eu enfrentei preconceito, imagina ela, quanto preconceito ela enfrentou naquela época. Então, eu tinha vários comportamentos de rejeição e de abandono, mas eu não sabia que eu era adotiva, eu não sabia do que tinha acontecido. E essas sequelas vêm caminhando a gente, vem ali, ó, marcando a gente. E eu só consegui entender que eu ia ser curada em Jesus quando eu conheci Jesus. Sabe por quê? Eu era muito da linha raízes de carência. Por causa do abandono e da rejeição, eu era totalmente carente, mas é muito carente mesmo. Eu aceitava qualquer coisa por uma migalha de amor, se é que pode dizer que era amor. Então, eu aceitava o relacionamento tóxico, abusivo, porque era a minha raiz de carência que estava ligada à rejeição e ao abandono. Então, o pai da minha filha, né, que foi meu primeiro namorado, fazia o que queria comigo. E eu tinha medo de perder ele. Eu continuava naquele relacionamento abusivo. Mas quando eu conheci Jesus e comecei o processo, Jesus foi me curando ali, dentro de mim. Não adianta. Às vezes a gente vai idealizar algo dentro de nós e vai jogar a responsabilidade da nossa felicidade para o nosso marido. Ou a gente vai jogar a responsabilidade da nossa felicidade para os nossos filhos. Ah, não, na hora que eu tiver um filho, eu vou ficar bem. Ah, não, na hora que eu casar, eu vou ficar bem. Ah, não, na hora que eu estiver liderando um ministério, eu vou ficar bem. Ah, não, na hora que eu ocupar a posição mais alta da minha carreira, eu vou ficar feliz. E não é. Não é nada disso que vai trazer a cura do abandono e da rejeição dentro de você. Não é. Eu posso te falar com toda clareza de quem já viveu isso. E vive, né? Porque a gente tá vivo, a gente continua vivendo. É em Deus. E é um processo progressivo.
Você continua sendo curado diariamente. Você foi curado ali, aquele processo passou, mas vai acontecer um novo cenário com você, uma circunstância que talvez não seja igual, mas você vai passar de novo. E se você tiver aprendido ali, você vai saber lidar. Ou se você não tiver aprendido, você vai passar tudo de novo. Então, isso é muito importante. A gente precisa de fazer o quê? Fechar ciclos. Ali, ó. Identifiquei dentro do meu coração, é hora de que trabalhar a cura. Trabalhei a cura, deixei Deus vir. Vai doer, irmãs. Eu já posso te falar que vai doer. Mas é necessário essa dor. Não adianta eu mascarar, passar uma maquiagem e falar que tudo bem. Não, eu preciso de quê? De identificar, de reconhecer que eu preciso olhar para dentro de mim e nomear com clareza, com verdade, aquilo. E isso vai desencadear um destravamento na sua vida emocional e espiritual. Vai destravar muitas áreas da sua vida, nos seus relacionamentos, até dentro da igreja, nos seus relacionamentos da igreja. Então, nós precisamos de olhar para Jesus e saber que a cura vem dele. Você pode se sentir esquecida, mas o céu vai falar sempre para você: eu lembro de você. Sempre. Então, o abandono e a rejeição vai se manifestar de várias formas. Mas a partir de hoje, eu espero que você consiga identificar e procurar ajuda. Procure ajuda, né? Nós temos a nossa pastora, tem os psicólogos. Não fique do mesmo jeito. Aquilo que você não identifica, você não muda. Identifica, pede ajuda e começa esse processo, deixa Deus, né? Hoje eu consigo falar sobre isso sem chorar. Mas quando eu comecei a falar sobre isso, eu não conseguia falar, porque eu morria de chorar. Hoje, né? Hoje, realmente, eu não esqueci, mas eu falo sobre esse assunto e eu não sinto mais dor. Não dói mais dentro de mim. Antes doía muito. Não, o Espírito Santo veio ali e fez a cura no meu coração. E ele quer fazer a cura em vocês hoje. Amém? Terceiro ponto, tô de olho aqui. Você está gravado, não apenas lembrado. Gravado significa entalhar, esculpir, permanente. Não é uma tinta, é uma marca para sempre. Jerusalém estava destruída, os muros estavam caídos, mas Deus diz: os teus muros estão continuamente diante de mim. Então, não é sobre escrever o nome com uma tinta, não, tem gravado. É gravar, é esculpir, é imprimir o amor que ele tem por você. E isso é uma arma tão poderosa. Quando a gente entende o amor de Deus por nós, as raízes de carência vai sair. E às vezes a gente acha que raízes de carência está ligado só a homem, tipo assim, marido, mulher, namorado. Não, tá ligado a amigos. Raízes de carências com amigos, com filhos, com marido, com namorado. Mas quando você entender isso, você vai ser tão assim desbloqueada que você não vai jogar mais a responsabilidade da sua felicidade para ninguém. Você vai ser uma mulher o quê? Completa. Eu já ministrei muito para solteiros, né? Mulheres solteiras, homens solteiros, e eu sempre falava assim, que um homem e uma mulher para casar, ele tem que estar o quê? Completo. Ele tem que estar feliz solteiro. Porque se ele entrar no casamento com a expectativa que o marido vai fazer feliz, já entra errado. Então, a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar completo, tem que estar pleno. Porque se a gente joga a expectativa no outro, já entra a metade. Então, que nessa noite a gente possa olhar para dentro de nós, que o Espírito Santo possa trazer na nossa memória. Se existe alguma raiz de rejeição, alguma raiz de abandono. Eu falei, é um caso extremo do meu, né? Que aconteceu. Mas talvez não seja assim. Talvez seja
um, algo mais sutil, mas que marcou a sua alma. Uma acepção na sua família, ou até mesmo na igreja, você se sentiu abandonada, ou rejeitada por um grupo, pelo namorado, pela família, pelos amigos, eu não sei. São várias possibilidades. Mas eu quero te pedir que olhe, peça para o Espírito Santo ali, ó, fazer um tour dentro do seu coração e ver, identificar se tem alguma coisa ali que está dentro do seu coração que é feito disso. Porque hoje é, né, uma noite de você identificar e mudar a rota da sua vida. E isso impacta diretamente nos seus relacionamentos, diretamente no seu comportamento, na forma de lidar com as pessoas, na forma de resolver situações. Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, possa trazer agora no seu coração qualquer situação que causou uma ferida sobre rejeição, abandono, e que ele venha te mostrar e que você possa entender e possa pedir ajuda para mudar isso. Em nome do Senhor Jesus, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo agora, no seu coração, na sua alma. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É, eu estou olhando aqui, é porque eu escrevi muita coisa e eu tenho que compactar aqui, eu tenho dificuldade, mas amém, irmãos, é isso.